As ligações entre o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o caso Master se transformaram em um teste de blindagem para a pré-campanha presidencial de Lula. Até mesmo petistas mais próximos defendem que Jacques preste explicações mais detalhadas sobre as suspeitas levantadas após a operação da PF, que teve ele como alvo. A reportagem é dela, Luciana Amaral. A discussão dentro do PT já não é mais se Jacques Wagner foi atingido pela crise do Master, mas como impedir que ela desgaste Lula. Ao contrário do que esperavam parte do PT e de auxiliares do presidente, Jacques Wagner não renunciou à liderança do governo no Senado. Nos bastidores, cresce a pressão por uma saída rápida, diante do receio de que o escândalo contamine a pré-campanha presidencial em um momento de alta. Uma saída honrosa aventada por colegas seria sob a justificativa de Jacques ter de se dedicar à própria defesa e à pré-campanha pela reeleição na Bahia. Novas conversas entre o senador e Lula são esperadas até o início da semana que vem. A imprensa questionou o presidente sobre a situação do aliado em uma agenda em Belo Horizonte nesta sexta, mas Lula não respondeu à pergunta diretamente. Como é que está a relação com o Jacques, presidente? Ele vai sair da liderança? O Jacques continua? O Jacques continua? O Jacques Wagner continua? A estratégia de lideranças do PT para conter eventuais danos ao presidente é construída em 3 frentes. A primeira é reforçar que a disputa eleitoral é entre Flávio Bolsonaro e Lula, e não entre Flávio e Jacques Wagner. A segunda é explorar as diferenças entre as relações de Flávio Bolsonaro e de Jacques Wagner com Daniel Worcaro. O PT pretende lembrar que o filho do ex-presidente visitou o empresário, trocou áudios com ele, pediu dinheiro e, além disso, inicialmente negou que tivesse proximidade com o ex-banqueiro. A terceira frente é transformar a própria operação em argumento político. De acordo com o PT, a investigação contra um dos principais aliados do presidente serve como demonstração de que a Polícia Federal segue atuando sem interferência do Palácio do Planalto. O fato é que o caso já entregou munição à oposição, mas depois do desgaste sofrido por Flávio Bolsonaro por causa da relação com Worcaro, até bolsonaristas agem com cautela. A avaliação é de que explorar excessivamente o episódio pode reacender questionamentos sobre o próprio pré-candidato do PL. Ô, Léo, tem um cálculo aí interessante, difícil talvez até de fazer, que é o que prejudica mais o governo, essa conta que o governo está fazendo. Prejudica mais o Jacques Wagner ficar ou o Jacques Wagner sair? Olha, Caio, é uma boa pergunta. Eu acho que sair é uma forma de você minimizar, inclusive, o apetite, né, das críticas que são direcionadas ao senador Jacques Wagner, né? É interessante porque é muito difícil imaginar o cálculo, e eu concordo, né? A questão ligada ao Flávio, ela apareceu mais, né? Porque, enfim, é o próprio pré-candidato conversando com Daniel Worcaro, mas talvez a questão do Jacques Wagner seja mais grave, né? Em função de uma boa parte desse processo todo ter nascido na Bahia, de Jacques Wagner ser o cara de Lula no Congresso Nacional, né? Isso é muito significativo, isso é muito importante, e ser um dos poucos cabeças brancas do PT que restaram. Eu achei curioso assistir a entrevista do senador Jacques Wagner e a tranquilidade que ele tradicionalmente passa, né? Dizendo assim, olha, eu e Lula já passamos por coisas muito piores, né? Ele segurou na mão de Lula e disse, olha, daqui você não sai. Agora, se o Jacques Wagner cobrar um pouquinho da memória, ele vai perceber que a história não é muito generosa com o entorno do presidente Lula, especialmente em crises, né? Se a gente for lembrar de José Disseu, João Paulo Cunha, José Genuíno, a gente pode listar aí uma turma, né? Antônio Palocci, um pessoal que era do entorno de Lula e que, ao primeiro sinal de crise, foi para o cadafalso muito rapidamente, né? Então, se eu fosse o Jacques Wagner, eu colocaria minha barba de molho, minha barba branca de molho,
porque a história não costuma ser generosa com o entorno do presidente Lula, não. Você sente cheiro de acordão aí no ar, Luciana? A gente ainda, tem que esperar para ver, mas existe sim um sentimento de autopreservação política. Essa semana mesmo, no próprio plenário do Senado, isso ficou um pouco mais evidente, de acordo com os próprios discursos dos senadores. O próprio Jacques Wagner, no início da semana, tinha saído em defesa de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que, por sua vez, depois agora dessa operação da Polícia Federal, também saiu em defesa de Jacques Wagner. E não só eles, mas também outros senadores foram à tribuna defender o Senado e tratar, inclusive, supostas acusações como um ataque institucional ao próprio Senado Federal. Agora, vale a gente observar que agora as investigações, elas estão ganhando uma vida institucional própria. Eu digo isso porque o relator André Mendonça, lá no Supremo, essa semana, ele demonstrou um esforço muito claro de construir uma imagem de independência institucional, de que ele não está interessado em delação para se basear nos julgamentos, as investigações, e também de evitar o rótulo de perseguição política. Inclusive, a chegada das investigações a mais nomes de vários espectros políticos, envolvendo, então, gente de direita, do centrão, da esquerda, tudo isso acaba, querendo ou não, reforçando essa narrativa também de independência até o momento, dessas investigações e, querendo ou não, pode fazer com que todo esse caso ganhe uma musculatura institucional dentro do STF. Então, a gente tem que acompanhar como é que realmente fica o andamento a partir de agora, especialmente também do que a gente viu dentro do Supremo, na segunda turma do Supremo, a partir do embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça. Caio. Acho que tem uma nova estratégia agora em curso de quem defende as investigações, que é focar nas diligências e talvez voltar com alguma proposta de delação ali na frente, daqui a umas semanas, meses. Mas a estratégia agora acho que é ir para as diligências, inclusive essa diligência contra o Jacques Wagner. Theo Cury, que já está aqui ao meu lado, nosso analista. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e bom final de semana para quem está com a gente. Vamos juntos aqui nesse sábado com informações sobre o que está acontecendo nesse momento no governo federal, quando a gente olha para o Senado. A gente tem a figura de Jacques Wagner como a liderança do governo nessa casa legislativa, mas o presidente Lula, até agora, oficialmente não falou sobre esse assunto, não teve ali um pronunciamento, não conversou com a imprensa sobre esse caso. Hoje, como é que o governo está encarando essas investigações do caso Master quando a gente olha para o Senado Federal? Há uma divisão dentro do governo com relação à permanência do senador na liderança do governo na casa? Olha, há uma avaliação, considero majoritária, de que ele tem de deixar, isso internamente no governo, de que ele teria de deixar a liderança do governo no Senado Federal. Mas uma outra ala do governo e aliados do presidente Lula também defendem que ele continue à frente, porque uma saída poderia representar uma admissão de algum ato ilícito ou algo equivocado na conduta dele. Mas há uma avaliação majoritária de que deveria haver uma substituição que já vinha sendo discutida pelo governo do presidente Lula. Ao longo das últimas semanas já vinha acontecendo essa avaliação de que seria preciso uma troca na liderança do governo no Senado Federal depois de alguns resultados negativos para o governo lá na casa. Principal desses resultados negativos, a rejeição do Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma percepção de que houve um trabalho de articulação ruim do governo no Senado Federal para conseguir garantir o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, mas, para além disso, nem sequer havia uma contagem acurada com relação aos votos que ele teria para ser ou aprovado ou rejeitado. Não havia esse termômetro e, com isso, o governo também não soube articular. Então, esse combo prejudicou também a situação do senador Jacques Wagner no governo. Com essa deflagração de operação no final
da semana, e isso obviamente acaba trazendo um desgaste ainda maior e uma defesa de que haja uma substituição na liderança do governo no Senado Federal. O presidente Lula, de fato, ainda não deu nenhuma declaração pública a respeito disso, já deu algumas sinalizações por meio de interlocutores de que a Polícia Federal tem de fazer o trabalho dela, na pegada doa a quem doer, ou seja, descobrindo o que tiver de descobrir, as consequências serão examinadas pelo governo para que as providências sejam tomadas. O presidente tem deixado isso muito claro, não só... não falou nesse caso, mas com vários casos envolvendo, por exemplo, ministros e integrantes do seu governo, quando o assunto é investigação da Polícia Federal, quando houve, por exemplo, investigação contra o ministro Juscelino Filho das Comunicações. Ele também deu declarações nesse sentido, que se houvesse uma acusação, o ministro sairia. De fato, isso aconteceu depois de um tempo, o ministro foi substituído. Então, o presidente Lula, que tem um histórico na justiça, também já foi denunciado, acusado, condenado, ele tem deixado muito claro que dá essa oportunidade de defesa, porque a justiça precisa dar a palavra final e ainda não deu a palavra final, está num momento ainda inicial. Resta saber qual que vai ser a decisão. O presidente ainda não se posicionou, expectativa de que nos próximos dias essa decisão seja tomada. E, Theo, não é qualquer figura, né? A gente está falando aí de um personagem muito próximo ao presidente Lula. É o líder do governo no Senado, mas, para além disso, um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores, é um dos fundadores da sigla, é um dos principais aliados do presidente Lula, um dos principais conselheiros do presidente Lula, amigo pessoal do presidente da República, é com quem o presidente se aconselha para tomar decisões políticas nesse terceiro mandato, é daqueles personagens considerados cabeça branca no entorno do presidente Lula, nomes experientes, não só no próprio Senado, mas o Congresso como um todo, um nome muito respeitado também pela oposição, com uma interlocução muito boa na oposição ao governo do presidente Lula e também entre partidos e políticos de centro. Como é que o eleitor vai tratar o que a gente está vivendo hoje na hora de escolher o seu voto lá na frente? Eu quero seguir falando sobre isso. A gente vai receber agora a cientista política e professora da UFPR, a Graziela Testa. Graziela, bem-vinda ao Hora H. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Sempre uma alegria estar aqui, Thaís. Que bom, alegria nossa, Graziela. Graziela, a sua leitura, primeiro quero te ouvir, a sua leitura sobre esse reequilíbrio das forças aí da política, lidando com esse escândalo, o escândalo da natureza do Master. Perfeito. A gente tem visto e está saindo tudo muito devagar, né? Acho que isso vai ser um processo, é um pouco mais complicado esse processo sem ano eleitoral para a gente conseguir informar o máximo possível o eleitor na hora de tomar a sua decisão. Então, ao mesmo tempo em que do ponto de vista democrático, pode ser muito negativo a gente fazer um debate eleitoral que gira em torno somente disso, é muito importante que o eleitor tenha todas as informações e o que a gente sabe de informação a respeito de outros escândalos e o que a gente tem na literatura sobre esse assunto é que o que importa é a história que vai se contar e é isso que vai impactar na decisão do eleitor. Então é um pouco cedo para a gente entender como que vai se desenhar essa história toda para poder prever o voto do eleitor, sobretudo daquela fatia do eleitorado que está cada vez mais diminuta, que é aquela disposta a mudar seu voto. Né? Então a gente está falando desses, a gente não está falando daqueles que de qualquer forma vão votar no Lula ou daqueles que de qualquer forma vão votar em Flávio Bolsonaro. A questão é como isso vai reverberar naquela pequena fatia que está disposta a mudar seu voto, que quer fazer uma decisão informada e adequada para o país. E eu queria muito que essa turma ouvisse discussão de política pública. Isso que está difícil, né? Ah, não, essa expectativa é quase romântica, Graziela, da gente assistir a um debate sobre uma agenda de Brasil, né? A gente tem que ser bastante realista nesse ponto. Agora, Graziela, ontem a gente tratou bastante aqui sobre as diferenças, né? Porque cada caso, apesar de estar todo mundo envolvido no caso, cada caso é um caso. Flávio Bolsonaro é candidato à presidência da República. O senador Jacques Wagner não é, né? O caso Master não chegou ao Palácio do Planalto, à sala do presidente da República no terceiro andar. Chegou muito perto, né, junto com o senador.
Você acha que a gente vai ser capaz, o cidadão, o cidadão, a sociedade em geral, o eleitor, essa régua de medida, quem é mais, quem é menos, ela vai ter alguma eficiência na escolha do voto? Precisa ter, né? Eu acho que toda a informação ela é útil para a decisão sobre o voto, tá? E você tocou num ponto interessante que é o nível de proximidade. Quando a gente fala de tudo que atingiu diretamente Flávio, se fala inclusive do financiamento do filme, questões que têm a ver de forma mais direta da eleição para a presidência. Quando a gente fala no que surgiu até agora e nessa ligação direta com o Jacques Wagner, que é muito próximo ao presidente, mas que não é Lula, né? Então, eu achei interessante a Juliana trazendo as informações e falando um pouco da Bahia, que provavelmente vai ter o impacto vai ser diferente em diferentes regiões. Então, se você conversar com o eleitor da Bahia, provavelmente ele vai falar que Jacques é Lula. Mas se você conversar com o eleitor aqui no Paraná, essa relação não é tão direta, né? Mas a questão toda a gente ainda não sabe até onde vai, né? Aonde vai parar isso, quem mais vai atingir. E uma coisa que me incomoda em vários desses escândalos é que a gente vai direto na classe política e tem que ir, a gente tem que punir, a gente tem esse instrumento democrático de poder punir as pessoas que fazem isso, mas a gente também precisa conversar sobre a corrupção no empresariado e sobre, enfim, quando foi a Lava Jato e agora também, a gente tem que conversar sobre essas diferentes esferas da sociedade que estimulam essa cultura dessas trocas que não fazem nenhum sentido para quem quer construir um país como a gente quer, né? E que quer, enfim, algum uso adequado do dinheiro público para que as políticas públicas cheguem na população que mais precisa e na vida de todo mundo de forma positiva. E nesse processo a gente descredibiliza a política, descredibiliza a democracia, descredibiliza o processo decisório, né? E isso é muito ruim, né? Isso é muito negativo porque a gente não consegue tomar decisões em conjuntos e a gente só estimula esses antagonismos que têm um impacto negativo na formulação de política pública em última instância. Jacques Wagner chegou a dar uma entrevista afirmando que o presidente Lula falou para ele seguir firme, que era uma tentativa, na verdade, de desgastá-lo, Jacques Wagner, e que ele poderia continuar contando com a confiança do presidente da República. O líder também chegou a dizer que ele continuaria no cargo, né? Que ele não deixaria a liderança do governo lá no Senado. Mas o fato é que essa entrevista não repercutiu bem no Palácio Planalto, que teme contaminação na campanha de reeleição do presidente da República. Além disso, o desgaste de Jacques Wagner também nesse momento pode acabar complicando o andamento da agenda do governo no Senado. Vale ressaltar que a agenda nessa reta final, antes do recesso, que começa a partir do dia 17 de julho, está carregada, né? Tem lá, por exemplo, o fim da escala 6x1, a medida provisória do frete mínimo, que foi aprovada pela Câmara e agora está lá no Senado, a autonomia financeira do Banco Central, aposentadoria especial de agentes de saúde, entre outros itens. Portanto, a expectativa é que Jacques Wagner deixe o posto numa tentativa de contenção de danos aí para o Executivo. Rogério Carvalho é o primeiro vice-líder do governo, ele é do PT de Sergipe, o primeiro vice-líder do governo no Senado e pode, eventualmente, passar a ocupar o cargo de líder do governo. Daqui para frente, tanto a campanha de Lula quanto a de Flávio vão continuar tentando colar o escândalo do Banco Master um no outro. E o fato é que ainda tem muito aí a ser revelado, né? E certamente esse vai ser um dos vetores que vai definir a eleição presidencial de outubro. Também falo sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, porque, Theo, para além dos impactos político-eleitorais para Lula, com relação ao futuro de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, também o futuro do senador fala muito sobre o que tende a ser a relação entre o governo e o Senado Federal, que não vive o seu melhor momento. Davi Alcolumbre, diante das suspeitas contra Jacques Wagner, vem a público e sai em defesa do senador. O que a gente também coloca aí nessa conta, nessa conversa entre Jacques Wagner e Lula? Esse é um ponto importante porque pode bagunçar a estratégia do Palácio do Planalto nessa reaproximação com o Davi Alcolumbre, porque a partir do momento em que um dos principais
hoje, algozes do governo no Senado Federal, presidente do Senado, sai em defesa de um nome que o governo está tentando retirar da liderança, isso também dificulta os próximos passos do governo politicamente no Senado Federal. Davi Alcolumbre já teve ali um estremecimento na relação com o Jacques Wagner no passado. Esse estremecimento foi corrigido, foi atenuado ao longo dos últimos tempos. O Jacques Wagner é um político experiente, tem uma boa relação com parlamentares de diversos espectros políticos, dos mais diferentes partidos, tem um respeito muito grande na oposição ao governo do presidente Lula no Senado Federal, é bem respeitado entre esses opositores. Então, a retirada dele, a saída dele da liderança do governo, como uma ala do governo defende, pode impactar nessa relação do governo daqui para frente com o Senado, uma relação que hoje, com o Jacques Wagner, que é respeitado e que tem essa aproximação e essa proximidade, não está boa. Sem ele, como que vai ficar? Essa é uma indagação que parte do governo faz nesse momento. Há uma avaliação de que o presidente Lula não deve, ele próprio, retirar o Jacques Wagner, mas aguardar um pedido de renúncia dele da função de líder do governo no Senado Federal. Ao mesmo tempo, quem que seria esse nome para manter essa relação e para conseguir fazer valer os interesses do governo no Senado Federal e dialogar e articular politicamente com os parlamentares e, em especial, com o Davi Alcolumbre, em um momento em que o governo depende do Senado para uma série de aprovações, como, por exemplo, a PEC da segurança. Acho que também não está tendo sucesso, né, Theo? Porque você vê a rejeição ao nome de Jorge Messias, você vê a PEC que prevê o fim da escala 6x1, o governo conseguiu acelerar na Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado, teve esse freio aí e Davi Alcolumbre não dá qualquer tipo de sinalização de que, de fato, o tema vai avançar para as eleições desse ano. Pois é, e no final das contas, o governo também querendo, para prestar contas à população e mostrar que está fazendo algo na segurança pública, aprovar a PEC da segurança, que está engavetada há muito tempo no Senado Federal. Ou seja, a avaliação está ruim com o Jacques Wagner, pode piorar sem ele, e o Davi Alcolumbre, ao fazer essa defesa pública dele, também mostra que gostaria que ele continuasse onde ele está. Então, isso tudo entra nessa conta que o governo precisa fazer nos próximos dias.